Olá pessoal, tudo bem? Olha o final de semana chegando aí, então vamos lá conversar um pouquinho sobre nós? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz, né? São corriqueiras do dia a dia, às vezes a gente nem percebe, mas que não contribuem para que a gente possa crescer como pessoa, como profissional. A gente tem uma certa mania de querer mudar o outro. A gente acha que quando uma mudança tem que acontecer, na maioria das vezes tem que começar pelo outro. Quando na verdade não, né? Essa mudança tem que acontecer na gente. Quando a gente muda, a gente adquire uma nova forma de ver a vida e com isso a gente acha que as pessoas também mudaram. Na verdade elas mudam, né? A gente tem que entender que as pessoas mudam muito mais pelo exemplo do que pela imposição. Então quando a gente muda, é muito provável que as coisas em torno de nós mudem porque a gente adquiriu uma nova maneira de ver e a gente está dando exemplo de coisas boas. Outra coisa muito interessante que a gente precisa assim adquirir, e isso é um hábito, vai ser devagarinho, não vai ser da noite pro dia, é parar de buscar aceitação. Então, tudo que eu vou fazer, eu preciso primeiro ficar pensando se o outro vai gostar, se o outro vai aprovar, se as pessoas vão curtir, se eu vou ganhar like nas redes sociais. E não, se você tem vontade de fazer uma coisa, vai lá e faça. De repente é uma coisa que ninguém nunca fez e você vai ser a primeira pessoa a fazer e aí outras pessoas vão começar a fazer também. Então, tem vontade de fazer alguma coisa, não fique buscando aceitação e aprovação das pessoas. Vai lá e faça. Outra coisa bem interessante que a gente precisa mudar nas nossas ações, né, para a gente poder crescer com mais leveza, não ficar criando expectativas, né? Quando a gente cria expectativas em relação às situações, às pessoas, a gente tem que entender que isso é nosso. E por que a gente se frustra? Porque é nosso. Né? As pessoas, né, não estão sabendo dessa nossa expectativa daquilo que a gente queria, a não ser que a gente diga, né? Eu quero que assim, eu desejo que as coisas sejam assim. Aí tudo bem, mas se a gente não dizer, a expectativa é nossa e as pessoas não vão saber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de criar expectativas. A gente tem que vivenciar aquilo no presente, sem ficar criando, fantasiando que vai ser de uma maneira para a gente não se frustrar. Outra coisa bem interessante que a gente precisa prestar atenção é a questão do que a gente coloca valor. E aí, vamos supor assim, um pouquinho como se fosse riqueza. As pessoas têm mania de achar que riqueza é ter dinheiro. Riqueza não é ter dinheiro. Riqueza é ser alguma coisa. Tem algumas frases correndo na internet aí por esses dias, né? Eu tenho observado de que a gente chega nesse mundo sem nada e até mesmo quando a gente vai embora dele, nem a roupa que a gente veste, né? Não somos nós que escolhemos. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão do que a gente considera que é riqueza, né? A gente tem que parar de se preocupar em acumular bens e em acumular sabedoria. Quais são os vínculos que a gente está deixando, qual é o legado que a gente está deixando, qual é a marca que a gente está deixando, como será que a gente vai ser lembrado? Então, essas coisas podem facilitar o nosso crescimento como pessoa e também pode aí disseminar uma nova onda, né, de gente que se preocupa mais em ser do que ter. E não é ser melhor que o outro, né? É ser uma pessoa que será lembrada pelas suas ações, por aquilo que deixou, por ajudar o próximo. Então a gente precisa aí dar uma repensada nas coisas que a gente tem feito, né? Nessas coisas todas que eu disse, na questão de mudar o outro, de criar expectativas, né? E nessa questão de acumular bens, para a gente poder começar a ter aí um desenvolvimento, uma vida um pouco mais leve. E por último, para fechar, eu queria falar um pouquinho sobre por que será que na nossa vida às vezes não acontecem coisas novas. Geralmente, quando isso acontece, é porque a gente fica segurando coisas antigas. A gente, para que novas coisas aconteçam na nossa vida, a gente precisa dar espaço para o novo. Como que a gente dá espaço para o novo? Deixando que as coisas antigas vão embora.
Às vezes também a gente fica querendo segurar algumas coisas na nossa vida, né? Que nem às vezes a gente faz de tudo para manter uma amizade, para manter um emprego, quando na verdade isso já poderia ter passado e a gente precisa, para crescer, viver novas experiências. Então, esse é o meu recadinho, a minha dica para esse final de semana, para a gente refletir. E quem sabe aí as coisas começarem a ter novos resultados, né, novos horizontes na nossa vida. Um forte abraço para vocês!